Deus não está morto, vive está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge. A paz do Senhor Jesus seja com todos, sejam todos bem-vindos a mais um programa Reflexão Bíblica, que sempre com o intuito de levar até você uma porção da Palavra de Deus. E quero aqui expressar minha gratidão por tantos testemunhos que têm chegado até nós, que diz respeito a que esse programa tem chegado até fora do Brasil. Isso mesmo, estamos muito alegres com isso e você pode contribuir para que esse programa e essa palavra possa chegar até os confins da terra. Você pode se inscrever no nosso canal, o endereço está aparecendo aí embaixo. Se inscreva e você vai estar contribuindo conosco para que a palavra de Deus possa chegar até os confins da terra. Hoje estaremos trazendo mais uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Chame aí a sua família, chame aí os seus amigos e vamos estar refletindo numa passagem da palavra de Deus. Mas antes, vamos ouvir um rápido louvor e logo depois estaremos voltando para levar até você a palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra
Jerusalém, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar, cantando santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor, cantando santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Muito bem, quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que encontra-se no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 e versículo 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, verso 1 e verso 2. E diz assim a palavra de Deus. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. O tema dessa noite é Davi na caverna de Adulão. Davi era considerado agora pelo rei Saul e pelo todo o reinado como um fora da lei. Davi estava fugindo de Saul. Saul, com certeza, colocou a cabeça de Davi a prêmio por conta de ciúmes, por conta de coisas do homem. E Davi teve que sair escondido e ele se refugiou aqui, segundo 1 Samuel 22, dentro de uma caverna. E essa palavra Adulão, o nome Adulão, caverna de Adulão, como o texto diz aqui, a palavra
Adulão significa refúgio, significa esconderijo, fortaleza. Davi, ele estava se escondendo, Davi estava procurando refúgio, Davi estava procurando lugar aonde ele poderia se esconder de Saul. Saul todos os dias acordava e o único pensamento que pairava no coração de Saul era matar Davi. E a caverna de Adulão tem muito que ensinar para mim e para você, porque numa linguagem figurada, a caverna pode significar muita coisa. Caverna pode significar lugar escuro, lugar de insegurança. Caverna pode significar lugar de medo, lugar de sonhos destruídos. Era tudo isso que Davi estava sentindo. Davi, ele foi ungido na sua casa por Samuel para ser o futuro rei de Israel. E agora, Davi, ele, antes de subir ao trono, ele estava no interior de uma caverna, fria, úmida, suja, não tinha energia elétrica, não tinha nada. Sabe esses momentos que eu e você passamos, que mais parece que estamos dentro de uma caverna? Não é incomum encontrarmos, principalmente no meio evangélico, pessoas que falam: eu estou passando por uma caverna, eu estou numa caverna. Ou então, quantas vezes nós recebemos telefonemas para poder ir até numa residência, fazer uma visita, porque algum servo, alguma pessoa, ele se fechou, ele se anulou e ele entrou dentro de uma caverna existencial. Talvez a sua caverna ou a nossa caverna que nós passamos não seja uma caverna física, geográfica como aqui em Adulão, mas talvez seja uma caverna existencial. Talvez esse momento que estamos passando é um momento muito propício para muitas pessoas entrarem numa caverna do desespero, uma caverna de ficar sem esperança para o futuro. A caverna muitas vezes vai nos levar ao interior aonde a esperança parece que foi embora. E era exatamente isso que Davi estava sentindo aqui em Adulão. Por isso, nessa experiência de Davi na caverna de Adulão, eu quero levar até você, compartilhar com você algumas experiências que Davi teve, que pode se aplicar e pode realmente, quem sabe, fortalecer sua vida, fazer com que você entenda que a caverna, as situações, não veio para nos destruir, mas veio para nos instruir. A primeira observação, o primeiro ensino que eu entendo que essa caverna teve para Davi, até porque eu quero aqui deixar bem claro para você, a caverna de Adulão serviu como uma faculdade para Davi. Eu quero dizer, irmãos, que os problemas, as circunstâncias, as situações servem como ensinamento para mim e para você. Tiago, no capítulo 1 da sua epístola, vai dizer: meus amados irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Ora, e a perseverança, ela precisa ter ação completa, para que sejais íntegros, retos e em nada deficientes. Tiago vai dizer que as circunstâncias, assim como uma caverna que muitas vezes nós entramos, não é motivo para nós largarmos a esperança, para nós dar cabo da nossa vida, não. Existem ensinamentos na caverna. E o primeiro ensinamento que a caverna de Adulão trouxe para Davi é que a caverna levou Davi ao amadurecimento. Eu quero compartilhar de novo do versículo 1 do texto. Olha o que diz o texto: Davi
retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Olha só agora. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Seus irmãos. Os mesmos irmãos que chamaram Davi de mexeriqueiro, curioso, intrometido lá no capítulo 17, versículo 28, quando Davi, ele leva provisões da sua casa lá para a frente da batalha para os irmãos. E quando os irmãos de Davi observaram que Davi estava no meio das tropas, diante de uma eminente guerra contra os filisteus, havia um gigante chamado Golias, que toda manhã afrontava o exército do povo de Deus. E Davi, quando observou isso, Davi, quando chegou ali no arraial, quando chegou ali naquela região de guerra, de peleja, e quando ele observou aquele gigante afrontando o povo de Deus, ele começou a fazer perguntas, e aqueles irmãos chamaram Davi de mexeriqueiro, curioso, intrometido. Ou melhor, chegaram para Davi e disseram assim: o que você faz aqui, moleque? Volta para casa. Por que você está fazendo pergunta? O que te interessa você estar aqui? Esses irmãos que insultaram Davi, esses irmãos que menosprezaram Davi, esses irmãos que falaram coisas que machucaram o coração de Davi, agora eram as mesmas pessoas que estavam procurando refúgio na mesma caverna. Ah, meus irmãos, muitas vezes a caverna, ela nos ensina muitas coisas, e é algo que eu trago comigo em minhas experiências. Muitas vezes a caverna me ajudou a amadurecer, me ajudou a perdoar, me ajudou a ser mais maleável, me ensinou a olhar pelo outro lado da moeda, me ensinou a ter empatia, me ensinou a ouvir, me ensinou a valorizar o que de bom que as pessoas têm, porque hoje em dia basta um erro, hoje em dia basta uma ofensa, hoje em dia basta uma palavra e aquela pessoa morreu para você, aquela pessoa acabou para você. Olha, amado, o mundo está cheio disso. As pessoas podem ter uma sequência de valores, mas se lá embaixo ela pecar, ela errar ou deslizar numa só dessas, o que muitas pessoas fazem é jogar fora. Davi aprendeu a amadurecer. Davi tinha que agora entender que não era momento dele se vingar, não era momento ele tratar com a mesma palavra. Davi, ele teve que aceitar os seus irmãos, que também, como eles, estavam sendo vítimas da perseguição de um rei tirano. A sua família foi procurar refúgio. E eu quero dizer para você, meus irmãos, que há momentos que a caverna nos ensina a nós valorizarmos a quem. Muitas vezes nós entramos numa caverna e muitas vezes nós não queremos, que ninguém fique perto de nós. Davi, talvez com uma iniciação para uma depressão. Davi, ele estava sozinho. Davi, ele estava com medo. Davi, ele estava com fome. Davi, ele estava com frio, e agora ele tem que compartilhar esse momento ainda com seus irmãos que no passado o ofendeu, e Davi teve que aprender a perdoar. Sabe, meus irmãos, sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, há momentos na nossa vida que a caverna chega para que nós possamos dar valor a quem de direito, principalmente os da nossa família. Hoje, a igreja é vazia, os bancos vazios, temos que fazer transmissão gravada. Quantos irmãos estão ligando para mim, pastor, chorando por telefone, porque agora que eles entenderam o valor que é a nossa comunhão, o valor que é abraçar. Hoje nem abraçar podemos mais, nem apertar a mão podemos mais.
Parece que nós estamos numa caverna existencial, numa caverna onde nós estamos trancados dentro de nós mesmos, e agora é hora de nós começarmos a refletir e valorizar, porque nós só valorizamos aquilo que perdemos. Davi teve que amadurecer, e eu creio que esse momento é momento de amadurecimento. Mas eu tiro uma segunda lição que Davi aprendeu aqui nessa caverna, e eu quero entender que isso também é para mim e para você. Segundo, a caverna para Davi serviu como lugar de transformar. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. A caverna para Davi serviu para transformar maldições em bênção. Louvado seja o nome do Senhor. A caverna que você está passando, a situação que você está vivendo, é para que Deus possa manifestar o seu poder, para que você possa ver, e para que você possa amanhã testemunhar que o mesmo Deus que operou no passado, Ele é o mesmo que opera hoje. Ele ainda tem transformado maldição em bênção. Olha o que o texto diz, meu amado, versículo 2: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles todos. Já não bastasse a família de Davi estar ali, agora começa a chegar 400 homens endividados, homens amargurados de espíritos, homens que não tinham reputação na sociedade, fora da lei como Davi, não tinham para onde ir, perderam a referência de liderança, porque esses homens eram homens que eram fiéis a Saul, eles eram do exército de Saul. Meu irmão, aqueles homens precisavam de referência, aqueles homens que foram jogados fora pela sociedade, aqueles homens que foram destituídos do cargo por Saul, aqueles homens que estavam com as suas reputações completamente arruinadas. Mas olha, meu amado, eu quero dizer para você que em 2 Samuel, se você tiver uma Bíblia aí, abra para você ver, 1 Samuel, ou melhor, 2 Samuel, eu quero ler algo para você tremendo aqui, capítulo 23, esses homens que chegaram ali, na caverna de Adulão, para procurar refúgio, para procurar esconderijo, com sede de ter uma referência como liderança. Esses homens sem reputação, esses homens escorraçados pela sociedade. Capítulo 23 de 2 Samuel, versículo 8, vai dizer: são estes os nomes dos valentes de Davi. Esses homens chegaram ali como nada, e depois que, diz o texto, Davi se fez chefe deles. Davi olhou para aqueles homens e falou: são esses aqui que eu vou liderar. Muitas vezes Deus vai colocar coisas insignificantes na sua mão para você fazer, mas é aquilo que é da onde Deus vai transformar maldição em bênção na sua vida. Olha o que aconteceu com esses homens, e agora eles são chamados os valentes de Davi. Aleluia! Comentaristas bíblicos vão dizer que esses homens receberam o título de homens coração de leão, fiéis a Davi. Meu amado, não importa a situação e não importa o tipo de caverna que você está passando, Deus vai transformar maldição em bênção na sua vida. Deus é perito nisso. Deus, Ele é Deus que muda as circunstâncias. Aqueles homens chegaram ali somente para poder encontrar, na verdade, uma cobertura para dormir. Talvez aqueles homens chegaram ali completamente com as suas reputações completamente arruinadas. Mas Davi olhou neles e viu o potencial deles, e Deus agora transforma esses homens num grande exército. Aleluia.
Deus faz isso, meus irmãos. Deus transforma a maldição em bênçãos. Deus é aquele que pega as suas circunstâncias. Talvez ninguém dá valor para você. Talvez ninguém ligue para você. Talvez, na verdade, a própria circunstância que você está vivendo é completamente desfavorável. Na verdade, eu posso até entender que se fosse você, se você estivesse nessa situação, com certeza você estaria procurando uma caverna em Adulão. Mas talvez você possa falar: pastor, não precisa, eu já estou vivendo uma caverna existencial, não há jeito para mim, eu estou acabado, eu estou arruinado, ninguém me dá valor, as portas não se abrem. Mentira! A Bíblia fala, Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus é contigo, meu irmão. Levante a sua cabeça, minha irmã. Olha, o mesmo Deus que estava em Adulão é o mesmo Deus que está aqui em Linhares. Aleluia. E a última lição que eu aprendo em Adulão é que a caverna foi um tempo de mudança de governo. Meus irmãos. Versículo 2: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todos os homens endividados, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. A caverna de Adulão serviu para ensinar Davi o tempo da mudança de governo. Quem governa a sua vida hoje? Quem está em primeiro lugar na sua vida hoje? Eu convido você a aprender que nessa circunstância que você está vivendo, Deus preparou essa caverna para você, para mudar o governo da sua vida. Aqueles homens, aqueles 400 homens, eram fiéis a Saul, e agora eles eram fiéis a Davi. Davi se fez chefe deles. Agora eles estão sobre nova direção. Agora eles estão sobre um novo governo, um novo chefe, um novo líder, Davi. Veja que Davi entra na caverna e agora ele é responsável, ele é líder de um exército de 400 homens. Creia você, meu irmão, que essa caverna, que esse momento difícil que você está passando, é porque Deus está trocando o governo no teu coração. Deus está trocando, está tirando o dinheiro, a fama, a sua reputação. Deus está tirando tudo aquilo que não provém dele, do teu coração, da sua vida, para que Ele seja o governante da sua vida, Ele que seja o chefe por excelência da sua vida, Ele seja o general da sua vida, e nós, como bons soldados de Cristo, agora nós temos apenas de obedecer a um líder chamado Jesus de Nazaré. Caverna é lugar onde Deus permitiu que eu e você entrássemos, para que o governo possa mudar. Talvez, antes de você entrar nessa caverna, quem mandava em você era o seu bolso. Quem mandava em você era aquilo que você achava melhor. Mas Deus quer mudar isso. Deus quer governar a sua vida. E para terminar, eu aprendi e quero deixar aqui algumas lições que eu aprendi nessa história. Primeiro lugar, talvez Deus não mude a situação, mas Ele está usando a situação para mudar você. Ouviu? Deus não vai mudar a situação, mas Deus está usando essa situação para mudar você. Segundo, existem coisas que Deus nos dá para a gente aprender, mas existem coisas que Deus só nos dá quando a gente aprende. Um dia eu entendi isso. Deus nos dá as coisas para que a gente possa aprender, mas tem coisas que Deus nos dá só depois que eu e você aprendemos.
Terceiro, às vezes, Deus te leva por caminhos mais longos, não para te punir, e sim para te preparar. Receba essa palavra, meu irmão. Receba essa palavra, minha irmã. E última lição que eu aprendo. Deus vai te ensinar a vencer. Mas antes, está te ensinando a ser forte. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. E aí, meu irmão? E a caverna? A caverna não é para nos destruir. A caverna serve para nos instruir, para nos ensinar. Eu tenho certeza que essas breves palavras, que se você aplicar na sua vida, com certeza, o Deus de Davi é o Deus que vai agir na sua vida também. Quero convidar você a orar comigo nesse momento. Quero convidar você a estar buscando ao Todo-Poderoso, aquele que está contigo em todos os momentos de sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, entra agora, meu Pai, com a sua provisão na vida de todos os ouvintes desse programa. Em cada lar, em cada vida, seja no carro, seja no trabalho. Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu não sei, meu Pai, em que situação se encontra as pessoas que estão nos ouvindo nesta hora. Ó Pai, as circunstâncias que mais parecem uma caverna, mas Senhor, assim como o Senhor instruiu a Davi, ó Deus, assim como o Senhor deu vitória a Davi, eu creio que o Senhor pode nos conceder a vitória nesta hora, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Ó Deus, nós não temos outro Deus além de Ti, por isso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa cada um, abençoa cada lar que está agora nos assistindo, desde o menor até o maior. Entra com a sua provisão, não deixe faltar o pão de cada dia, meu Deus, e a cada dia, Pai querido, que o Senhor possa, meu Pai, fazer amadurecer a vida espiritual de cada um dos nossos irmãos. Ó Pai, que o Senhor possa hoje mesmo transformar a maldição em bênção, meu Deus, que o Teu poder seja manifestado nesta vida, e a cada dia, ó Deus, o Senhor possa governar, ó Pai, cada coração que está nos acompanhando através desse programa. Meu Deus, abençoe e nos guarde, e a cada dia faça resplandecer o Seu rosto sobre nós, nos concedendo, hoje e sempre, a Sua maravilhosa paz. Muito obrigado, fique conosco, nos dê a Tua paz, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.